Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, não sei se você já ouviu falar. Primeiramente, boa tarde para nós aqui que estamos na Flórida, bom dia para você que está me escutando qualquer hora dessa mensagem, boa noite para quem está na Europa e daquela outra parte do planeta, e estou muito feliz de você estar aqui conosco. Hoje o nosso título, hoje eu estou sozinha aqui com vocês compartilhando, e o nosso título dessa série, do episódio 8 da série Saúde Espiritual. Boa noite, Clarindo, tô vendo você aí, né? Muito feliz de você estar aí. Nosso episódio 8 da série Saúde Espiritual, nós vamos falar de uma coisa que se chama aterramento, ou em inglês grounding, né? É usado também em português sobre isso, né? O que é isso, né? Vamos trabalhar isso, né? Como você sabe, ou às vezes você não sabe, né? Esse tempo de sábado que a gente tem live do Rivers of Judah, ele é especificamente para a gente falar de saúde, né? Saúde o quê? Saúde do corpo e da alma e do espírito. Então, é muito importante que você entenda isso, né? Eu até falo do meu livro, deixa eu só pegar aqui. Eu não sei, geralmente eu não falo muito de quem eu sou, do meu background e tal, né? Então, para você que não me conhece, eu tenho a formação de designer e eu também sou pesquisadora. Eu terminei o meu mestrado recentemente e tenho artigos publicados em jornais. Fui abençoada de ver, né, a possibilidade de publicar esses artigos em jornais tipo SAG Publishers, que é uma publicadora conceituada mundialmente. Sou também autora de uns livros. Tá aqui, só um momentinho que eu vou pegar para você. Aqui, desculpa. Esse livro aqui que chama Chuva que Cura, em português. Esse livro que chama, é o mesmo livro, né? Em inglês é Healing Rain, que fala sobre a minha jornada depois de um diagnóstico de câncer, né? E também sou cofundadora de um projeto que chama Restore VR Therapy, que trabalha com as emoções e realidade virtual. E como nesse canal, né, somos também fundadoras dessa ministério sem fins lucrativos chamado Rivers of Judah. Só para você ter uma noção de quem eu sou, que geralmente eu não falo muito, eu falo daquelas pessoas que eu convido. Então voltamos ao nosso tópico. Nosso tópico hoje é sobre o que é aterramento, o que é grounding, né? Esse é o nome dessa suposta terapia, né? É chamado de hoje terapia, parece uma coisa tão simples, e nós vamos falar sobre isso. Os tópicos são esses: o que é o grounding, o paralelo bíblico de grounding, né? Onde aplicar, ou como aplicar, e a gente vai discutir hoje sobre isso. Antes de tudo, eu gosto de dar uma introdução, colocar um verso que vai colocar para você meditar durante aquilo que a gente está falando, durante esse tempo que a gente está falando, conversando. E não é longo, mas eu gosto de colocar esse verso para você lembrar, né, e você ser edificado, tá ok? E o verso que eu tenho para vocês hoje é o verso de Malaquias 4:2, que diz o seguinte. Eu vou ler, essa versão é amplificada clássica, eu traduzi para o português, tá? Se você não achar que versão que foi isso que aconteceu, né? Diz o seguinte, Malaquias 4:2 diz o seguinte: mas a vocês que reverenciam e adoram com temor o meu nome, o sol da justiça surgirá com a cura nas suas asas e a sua luz. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria com alegria. Né? Tremendo esse verso. O sol da justiça aqui está falando de Jesus.
né? Esse verso, eu encorajo a você orar, colocar ele nas suas orações todos os dias e trazer declarações desse verso, ok? Como que a gente vai fazer isso, né? Diz o seguinte, que Jesus é o sol da justiça, ele virá com cura nas suas asas e também com luz, né? E declara, eu encorajo você a declarar isso, que ele vem te abraçar, né? Com essas asas de cura, que vem curar não só o seu físico, mas as suas emoções também. E no final do verso ele fala o seguinte, ele fala, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Tem que lembrar que isso aqui significa alegria, né? Essa era uma forma, provavelmente uma forma que o autor aqui, Malaquias, descrevia o que significa isso, uma forma dele que ele conseguia ilustrar dentro do contexto de vida dele o que era alegria, né? Que era como bezerros soltanos de alegria, né? Na estrebaria, fora, né? Saindo correndo e tal. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando o sol da justiça, que é Jesus, vem com as suas asas de cura e com essa luz que ilumina todas as trevas do nosso coração, a consequência disso não é somente cura, mas também a alegria do Senhor, a alegria de júbilo, algo que você não pode imaginar, não pode mensurar, né? Então, como eu quero te encorajar, se você estiver vendo esse vídeo, grava isso, vamos declarar isso juntos. Eu vou declarar aqui com você. E o que eu falar aqui, você repete aí comigo, tá? Você pode declarar esse verso da seguinte forma. Eu declaro, você repete aí, que o sol da justiça está me envolvendo agora com as suas asas de cura. Sua glória está curando a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções e o meu corpo físico. Eu posso tocar nas suas asas agora. As suas asas de cura, como a mulher com fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus. Portanto, estou sendo totalmente curada de todas as aflições, tanto no meu corpo quanto na minha alma, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha orado essa declaração comigo. E volta aí, declara isso várias vezes no seu dia, coloca isso como um alvo diário para você. Eu tenho certeza que você vai ver resultados disso. Olá, Nona, tô vendo você aí. Tia Edna provavelmente vai estar aí também. Bem-vindas aqui à nossa live. Sempre é uma alegria saber que você está acompanhando. Então vamos prosseguir ao nosso assunto aqui. Agora, o que é grounding? O que é esse aterramento, né? Quem nunca pisou na terra ou numa superfície, né? E sentiu menos estresse? Às vezes você pode andar do lado de fora, sem os sapatos, ou na grama, ou na areia, em algum tipo de superfície. E às vezes você sentiu mais tranquilo, com menos estresse. E existe uma razão disso, né? Essa prática, a gente fazia isso muito na infância. Hoje ela é considerada uma terapia, imagina isso, né? E ela promete, né, esses estudos têm sido feitos e tem mostrado e provado que isso nos ajuda não só na parte física, mas também na nossa saúde mental e nossa saúde emocional. Já pensou isso? Que quando a gente era criança, né, a gente fazia isso com tanta naturalidade, né, e isso agora já tem uma base científica
científica, onde que a gente pode ver resultados, o que acontece no nosso corpo quando a gente faz isso, quando a gente pisa na terra, quando a gente pisa na areia, quando a gente pisa na grama sem sapatos, né? Então, esse ato, né, de andar descalça, chamado grounding ou aterramento, do ponto de vista científico, o que acontece? Acontece o seguinte: a Terra tem o quê? Ela tem cargas negativas, né? E nós, nesse estilo de vida que a gente leva, a gente acaba acumulando cargas, eu digo o corpo, do ponto de vista científico, cargas positivas. E quando entramos em contato, na sola do nosso pé, com a terra, o que acontece? O negativo com o positivo, com carga elétrica, ele entra no quê? No neutro. E esse neutro é aquela sensação que a gente tem de alívio, né? Muita gente usa a palavra descarrego, né? Como você tira aquela carga de energia, alguma coisa, você sente que alguma coisa aconteceu no seu corpo. Você sente isso fisicamente. Mas lembra, hoje já tem estudos científicos que mostram a importância disso para as nossas emoções. Vamos falar sobre isso. Aonde está isso, né? Acontece o quê? Os ions, né? Os íons, né? Que se fazem, né? Ele faz essa transferência para o nosso corpo. E muitos estudos dizem que isso ajuda a desintoxicar o nosso corpo. E ajuda também como um antioxidante. Já imaginou isso? Antioxidantes, vamos lembrar, que são aquilo que nos fazem rejuvenescer as nossas células. Isso é muito importante a gente lembrar isso. Rejuvenescer as nossas células, né? Essa terapia também, ela é usada... Essa terapia de grounding ou aterramento, ela também é usada como um anti-inflamatório, né? Porque aí você tira todas essas cargas, você neutraliza, obviamente você vai ter um anti-inflamatório, diminui a ansiedade, diminui o nível de cortisol. Lembra que o cortisol, ele é o hormônio de estresse. Quando ele está muito alto, isso significa que ele não está fazendo bem para você, né? Aumenta o nosso nível de energia física, ajuda, muitos estudos também dizem que ajuda na cicatrização de feridas, né? E logo melhora também a qualidade do nosso sono também. Imagina, tudo isso só de você tirar os sapatos, certo? E andar numa superfície da terra, seja ela na terra mesmo, seja ela em grama, seja ela na areia, é alguma superfície que não é, né? Não é o concreto, não é aquilo que a gente anda todo dia na nossa casa. Isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, né? Saber disso. Às vezes a gente faz coisas e a gente não sabe o que está atrás disso, ou há alguns estudos, né, que já foram feitos e o benefício que isso nos traz. Que sabendo desses benefícios, na verdade, nos traz uma responsabilidade maior, porque agora a gente vai fazer de uma maneira mais intencional, né? A gente vai fazer com o conhecimento de que aquilo pode nos beneficiar, não é verdade? Então, o segundo tópico que a gente tem a falar, qual que é o paralelo bíblico? Se existe um paralelo bíblico com isso? Sim, existe um paralelo bíblico com esse grounding, esse aterramento. Então, como eu disse aqui no início, como a gente fala sobre o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, eu queria enfatizar aqui um pouco, alguns minutos com você, sobre o que a Bíblia fala sobre isso, a nível espiritual. Eu quero pegar um verso e a gente vai ler juntos e a gente vai destrinchar. Na verdade, 2 versos, né? Na nossa Efésios 3, vamos ao verso. Efésios 3, de 16 a 18. Eu vou ler para você o que diz aqui. Diz o seguinte: para que? Paulo está falando à igreja de Efésios, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, que é o que? As suas emoções. E assim, habite Cristo nos vossos corações. Pelo quê? Pela fé. Estando vós, o quê? Arraigados, criando raízes, alicerçados no amor
de Cristo, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que tremendo isso, né? Eu amo esse verso. Eu amo principalmente essa parte para nós estarmos arraigados, né? No amor, aonde? Alicerçado no amor de Cristo. Arraigados não é só você pôr o pé na terra, não é só você aterrar, grounding, é você criar raízes. E aqui no ponto de vista espiritual, eu estou fazendo um paralelo. Se você entrou agora, você está no meio do vídeo que você vai assistir mais tarde, eu estou fazendo um paralelo do que é o ground, o aterramento com o nosso espírito, na parte espiritual. É muito importante a gente gastar esse tempo. Como que eu vou ficar arraigado, alicerçado em Cristo? É quando você tem esse tempo de quê? De comunhão com Deus. Como eu posso ter um tempo de comunhão com Deus? É você separar um tempo das suas 24 horas. Todo mundo é dado 24 horas. Separa um tempo para que você leia a Bíblia, coloca uma música de adoração, que isso é muito importante, e ore. Isso é o seu ground, é o seu aterramento no seu espírito espiritual. Ali você vai não só grounding, mas você vai alicerçar, estar arraigados, crescer raízes no amor de Deus, né? Muito importante isso, nunca se esqueça disso. Também eu quero compartilhar um outro verso que está em Colossenses 2:7, que diz o seguinte, eu vou ler para você: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida, então sua fé se fortalecerá. Toda vez que vem um então, significa a consequência daquilo, né? Então ele falou o quê? Aprofunde suas raízes, edifique sua vida. Agora vem o quê? A consequência. O que vai ter em troca disso? Qual a consequência disso? O que é? Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E o que é essa verdade? É Cristo. Sua fé se fortalecerá em Cristo e vocês transbordarão de gratidão. Perceberam uma outra coisa aqui tão importante? A última palavra desse verso, que se diga que é o quê? A palavra gratidão. Gratidão é um exercício que a gente tem que fazer. Eu não te falei? Agora mesmo nós conversamos sobre isso. Nós temos 24 horas. E aquele momento, você vai separar um momento das suas 24 horas para você estar arraizado, para você cultivar suas raízes em Deus. Agora também dentro desse momento, ou várias partes do seu dia, né? Transborde os seus lábios de gratidão, que diz aqui, e vocês transbordarão de gratidão. Quando sabemos a verdade, que é o que está dizendo aqui, nós vamos fazer isso por fé. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Tá aí então o paralelo do que é grounding ou aterramento com a sua vida espiritual. Abraça essa verdade. Agora, abraça essa verdade e anda nela. Pratica isso. Você vai ver resultados para você. Você vai ver resultados para você. Ah, mas eu já pratico isso. Continue praticando. Se você pratica uma vez e você pode expandir para mais vezes durante as suas 24 horas, faça isso. Faça isso. Agora, como que eu vou praticar? Vamos voltar agora para a parte, né, de como que você vai praticar o grounding, o aterramento mesmo. Nós falamos da parte espiritual, como nós vamos praticar isso. Agora, como nós vamos praticar o grounding, o aterramento naturalmente? Muito simples. Você vai tirar os sapatos, né? E você vai andar numa superfície da terra, seja terra mesmo, seja grama, seja areia, seja o que for, né? Que não tem nada que impede realmente o seu pé de estar ali na terra mesmo, né? Na superfície da terra.
né? Agora, quanto tempo? Nós não estávamos falando de estudos científicos? Então, foi concluído que se a gente ter esse tempo por 20 minutos, às vezes é 20 minutos por dia, às vezes não dá, você não vai dar conta de ter isso todo dia, mas procura pensar nisso quando você tiver a oportunidade. O ideal seria com mais frequência, né? Quando você tiver essa oportunidade, faça por 20 minutos. E às vezes pode se tornar 20 minutos de uma caminhada, onde você estiver, ou num parque, ou num lugar que tem grama, ou numa praia, se você mora perto da praia, ou num lugar que tem areia, né? Às vezes não é a praia, mas é um lugar que tem areia, perto de onde você está, né? Aquelas pessoas que têm família, que vão brincar com o filho lá fora, num lugar aberto, aproveite e já tira o sapato e já coloca ali o seu pé num lugar onde que na terra, na grama e tal, e já aproveita essas coisas, né? Esse momento, né? Para você estar grounding, praticar esse aterramento, né? E entrar nesse neutro das cargas elétricas do seu corpo e da terra, né? Então, para concluir, vamos concluir aqui essa live. Espero que você tenha sido edificada. E para concluir, eu lembro você desses versos de Efésios 3 e de Colossenses 2 que nós lemos aqui. Estejam enraizados em Cristo para receber o amor dele. Ande do lado de fora para você cuidar do seu corpo e das suas emoções, né? E dê descanso para o seu corpo. Você vai ver isso, as suas emoções prosperarem, né? E também vai ver consequências no seu corpo, certo? Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Eu quero orar com você hoje. Pai, no nome de Jesus, como nós oramos e decretamos aqui, fizemos uma declaração, Pai, no início dessa live, nesse momento nós oramos que o Senhor nos ensina a estar enraigados no Senhor, na verdade, ensina-nos a praticarmos isso, ensina, Senhor Jesus, a admirarmos a natureza, a ter esse contato, Senhor Jesus, com a terra, Senhor Jesus, e quando andarmos, Senhor Deus, com os pés descalços, seja onde for, na areia, ou na grama, ou na terra, Senhor, possamos pensar, meditar naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, e isso possa trazer cura para as nossas emoções, para o nosso corpo. Ó Pai, uma conexão mais profunda, criar raízes, Pai, no nosso espírito, no amor do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo sábado. Tchau, tchau.